Está lá na contabilidade explicado muito bem, mas como é que funcionaria a variação cambial numa operação com uma trading? Perfeito. Bom, o que acontece? Nós temos, seja ela essa importação na modalidade por conta e ordem de terceiros, né, onde a trading ela é uma prestadora de serviços, né, a gestão do câmbio, né, a responsabilidade pela gestão do câmbio é da empresa, né, é do adquirente da mercadoria. Então a empresa ela tem que ter uma gestão de risco, né, é uma gestão de risco, onde ela vai avaliar, né, principalmente se ela faz operações de importações de forma rotineira, se é necessário que ela faça uso de um instrumento financeiro derivativo com vista a reduzir o risco da flutuação, a exposição, o risco da moeda, não é? E todas as variações cambiais, até a emissão da nota fiscal de entrada, eu posso pegar e lançar no custo da mercadoria na hora de emissão. Não é o registro da DI. Não é o registro da DI. É a emissão da nota fiscal de entrada. Quando eu estiver emitindo a minha nota fiscal de entrada, eu apuro todas as variações cambiais que ocorreram até aquela data e eu lanço no custo da minha mercadoria. Para quê? Porque para que o custo da minha mercadoria possa refletir aquela variação cambial. Isso é muito importante, Carlos e Cláudio, principalmente em função do quê? Quando eu tenho um produto com giro lento. Se eu tenho um produto com giro lento e eu lanço dentro do custo aquela variação cambial, aquilo no meu resultado contábil não vai ser impactado naquele momento. Imagina. Ajuda até quer dizer, pode atrapalhar também, mas ajuda também no preço médio, né? Ajuda na composição do custo médio da mercadoria. Do ponto de vista contábil, se eu reconhecer aquela variação cambial direto no resultado do período, seja ela uma variação cambial ativa e passiva, e vamos supor, ou passiva, e minha mercadoria é de giro lento, o que acontece com o meu resultado contábil? Eu tenho um mês que o meu resultado contábil é impactado por um custo financeiro de uma mercadoria que tem um giro lento, né? Vamos supor que eu tenho um produto que gira em 90 dias, né? E eu estou reconhecendo contabilmente nesse momento a variação cambial. Então, eu tenho que ter essa gestão. Até a emissão de nota fiscal, da minha nota fiscal de entrada, toda e qualquer variação cambial, ela vai impactar aquela nota. Após a emissão de nota fiscal de entrada, essa variação cambial vai ser reconhecida no resultado do período. Tá? E na importação por conta e ordem, essa variação cambial, do ponto de vista de gestão, é importante o quê? O câmbio é fechado na conta e ordem, via de regra, pelo adquirente da mercadoria. Então, o que acontece? Só que quem está fazendo a gestão da sua importação e quem vai emitir a sua nota fiscal de entrada é o importador. Então, é importante que o gestor da importação ele tenha um relacionamento muito próximo com a trade para comunicá-lo, fechei o câmbio, teve variação cambial, reconhece lá na nota de entrada, para que essa comunicação tem que ser muito clara, né? Coloca isso na nota fiscal de entrada como uma despesa a débito ou a crédito. Exatamente, impactando diretamente no custo médio da mercadoria. Quando ele fala coloca nota fiscal de entrada, você pode também fazer uma nota fiscal de entrada complementar, adicionando esse custo no estoque. Também tem outras formas de fazer, né? É mais um trabalho para trade, mais um trabalho para como trade. O Francinei Porque na hora comentou. que você vai fazer a composição da sua nota, você tem despesas que vão ser lançadas. Via de regra, a importadora na operação própria coloca aquelas obrigatórias, que são até o nível do desembaraço, e ali fica um monte de despesas fora, e outras mais organizadas colocam tudo, e aí demora até emitir a nota, porque tem que apurar tudo. É o ideal. Mas então eu vou achar, falando de forma prática, eu vou achar a diferença entre o câmbio que eu paguei, que está no contrato de câmbio, versus o câmbio que está na DI, lá no meu FOB, ou Incoterms, o que quer que seja. Mas vamos considerar que é FOB. Tá bom. O meu valor FOB. Essa diferença, se na DI a taxa foi maior, então eu tenho um valor a acrescentar. Isso mesmo. Se a taxa de câmbio for menor, eu tenho um valor a debitar. Exatamente. Você vai lançar uma despesa negativa para que o custo daquela mercadoria possa refletir efetivamente o custo financeiro que ela houve. Então, o total dos produtos que, via de regra, né, é sempre o valor FOB,
com as despesas, ele pode dar uma diferença e tá tudo bem. Ele pode haver uma diferença, mas isso é custeio, né? Isso é custeio, não tem problema nenhum. Na importação por conta e ordem. Existem alguns estados, não é? Quando você importa gozando de algum benefício fiscal, que fala, nota de entrada, você só vai lançar a DI. Vai ser só o valor da DI. A sua nota... Aí, o que acontece? Como você não consegue colocar essas despesas na sua nota de entrada, na nota de transmissão de posse para o seu cliente, você vai pegar e vai lançar esses custos de forma que aquela importação esteja refletindo esses custos. Lembrando que ele está falando aqui da variação cambial de custeio, tá? O tema hoje é custeio. Então, não quer dizer que essa variação cambial ela é única. Tem a variação cambial que vai para custo e tem a variação cambial que vai para resultado, que vai para despesa ou receita, que é após a emissão da nota de entrada. Isso depende de vários fatores também, que é o regime de competência adotado pela empresa. Se é regime de competência ou regime de caixa na parte de... Pois é. É um tema que a gente fala um ano, se quiser. Se a empresa não tiver um sistema parametrizado, configurado e um bom back-office para entender como isso funciona, nunca vai sair certo. Nunca, porque o que a gente está falando aqui parece ser técnico, mas tem impacto direto. E outra, né? Não dá para a gente falar de importação, de comércio exterior e de a operação que envolve tudo isso sem ser técnico. A gente tenta aqui simplificar as coisas, mas isso é um elemento... Sabe onde eu acho que está o maior problema disso tudo? Acho que não está nem na parte tecnológica e de parametrização, acho que está muito mais na parte de conceito de negócio. Porque a gente tem dois tipos de empresas que eu vejo, não sei se o Francinei com a experiência dele concorda. Tem aquela empresa que está começando a importar agora, está abrindo o mercado, está trazendo matéria-prima, maquinário, e ele tem um contador que muitas vezes não conhece de comércio exterior. Esse, coitado, ele pode se replanejar porque se ele aumentar os volumes, ele vai reconhecer isso possivelmente, né, não estou afirmando, mas as chances dele reconhecer isso errado e fazer a contabilização equivocada de uma forma não na melhor prática é muito grande. O segundo é o que já importa. Então, o empresário que já importa, ele tem esse desafio que você falou, da parte tecnológica, de parametrização, que tem volume, como controlar isso. E aí você tem uma outra bifurcação. A contabilidade é interna ou é terceirizada? Se for terceirizada, você tem uma pitadinha de possibilidade de desencontro, que é a dificuldade de você enviar para o terceiro, o contador terceirizado, a documentação que demonstra isso para ele de forma clara. Para ele reconhecer nos números gerenciais. Isso está dentro do departamento operacional. E aí casa muito bem com uma fala que eu já faço há 1000 anos. Você, analista, é o guardião das operações. Você é o guardião das operações. Todo em volta estão olhando para o que você fizer. Você não pode achar que burocracia é chato, gestão de tempo e controle não cabe aqui porque você tem que liberar a carga. Não, você tem que liberar a carga, você tem que cumprir o custeio, mas você tem que fazer isso adequadamente. Principalmente assim, hoje a gente tem, cada vez mais a gente tem visto profissionais da importação, principalmente aquele analista de importação com uma formação multidisciplinar. Ou seja, o analista de importação hoje ele não só cuida da gestão do processo em si, preocupado com a logística, preocupado com o desembaraço aduaneiro, mas ele também tem que se preocupar qual o planejamento tributário dessa mercadoria. Ou seja, estou importando via benefício fiscal ou sem benefício fiscal? Os custos financeiros, não é? É melhor registrar DI hoje ou registrar amanhã? Eu tenho fechamento de câmbio, vou fechar o câmbio agora ou não? Então, assim, o analista ele tem que estar sempre participando, e esse conhecimento multidisciplinar é extremamente importante, principalmente para que a informação possa fluir dentro da empresa, e se faz necessário que as empresas tenham bons sistemas de gestão, né, que sejam capazes de capturar essas informações e retornar com informações para tomada de decisão e análise de desempenho. Ô Francinei, então eu queria te fazer uma pergunta mais na jugular.